Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Motivo de honra e alegria estar aqui para falar a palavra do Senhor. Confesso aos irmãos que essa tarde temi, a responsabilidade muito grande de trazer a palavra do Senhor. E essa palavra o Senhor ele tinha me dado antes mesmo da pastora colocar a escala dos ministrantes da palavra. E Deus falou oculto ou escondido no meu coração através da palavra dele. E eu pedi confirmação ao Senhor, e o Senhor me confirmou ali na porta, irmã Lucelena. Você foi a boca de Deus através dessa palavra. Que se encontra no Evangelho, segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo 5, versículo 17 a seguir. O Evangelho, segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo 5, versículo 17 a seguir. Peço à igreja que não fique desapercebido, que fique ligado no trono do Senhor, porque Deus ele quer falar com cada um de nós. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. Capítulo 5, versículo 17 a seguir, que diz assim: o título da palavra diz: a cura de um paralítico. E aconteceu que num daqueles dias estava ensinando, e estava ali assentado fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que um homem transportado numa cama, um homem que estava paralítico, esse procurava fazer entrar para pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudesse levar por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio de Jesus. E vendo ele a fé dele, disse-lhe: homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e fariseus começaram a razoar, dizendo: quem é esse que diz blasfêmias, que pode perdoar pecados, senão só Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu-lhe e disse: que é razoável em vossos corações. Qual é mais fácil dizer: os seus pecados te são perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecado. Disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai à tua casa. Então levantou-se logo diante dele e, tomando a cama que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados, glorificando a Deus. Ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígio. Amém, igreja? Podereis assentar, louvado seja o Senhor. E a semana eu fui conversando com o Senhor, eu digo: Senhor, é essa palavra mesmo que é para mim estar ministrando na tua casa? E a palavra não saía do meu coração. E hoje à tarde eu fui falar com o Senhor novamente, a palavra do Senhor falava oculto, escondido dentro do meu coração. Eu digo: Senhor, é para mim estar ministrando a tua palavra. E quando eu cheguei aqui no culto, fui abraçar a irmã Lucelena. Ela falou que hoje não era para ela estar aqui, mas o Senhor falou para ela: vai, porque hoje eu vou te curar lá. E o título da palavra aqui nessa noite, louvado seja o nome do Senhor, fala que aquele homem ele foi levado até Jesus com seus amigos, 4 amigos, até Jesus para encontrar com o mestre querido. E a palavra do Senhor vai dizer que ali estava aquela multidão ao redor de Jesus para ouvir o ensinamento da palavra do Senhor.
E a palavra de Deus vai dizer para nós nessa noite que aqueles homens tentaram passar no meio daquela multidão, mas não conseguiram. E a palavra de Deus vai dizer que aqueles homens teve uma fé tão grande que eles não desistiram no meio daqueles obstáculos, mas aqueles homens foi além daqueles obstáculos. Aquele homem foi até o teto. Eles tiraram o telhado e desceram aquela cama sobre até Jesus. E Jesus, ele ficou maravilhado, porque a fé daqueles homens foi tão grande, porque eles não olharam para o obstáculo que estava na frente dele, mas eles olharam para que Jesus que estava na casa, porque Jesus, ele ia dar um milagre sobre a vida daqueles homens. E a palavra de Deus foi tão forte, amada igreja, que quando aquela cama foi descida ali até Jesus, Jesus falou para aquele homem: os teus pecados estão perdoados. Os teus pecados estão perdoados. Imediatamente aquele homem foi curado. E ele saiu dali com a cama que foi levado com ele. Ele saiu ali nas costas e foi glorificando o nome do Senhor. Sabe o que dizer para a palavra do Senhor para nós nessa noite? Aquele homem, ele tinha 4 amigos verdadeiros, porque aquele homem, ele foi levado até Jesus. Aquele homem, ele conheceu o mestre querido, e a fé daqueles homens foi tão grande, amada igreja, que imediatamente aquele paralítico foi curado. Eu vim te perguntar nessa noite, será que você tem uma fé inabalável igual esses 4 homens aqui? Que eles não desistiram no meio daqueles obstáculos, eles confiou e temeu no Senhor que estava naquela casa, porque ele sabia que o Senhor tinha um milagre para a vida daquele homem. Eu venho falar nessa noite para as nossas vidas, o Senhor, ele tem milagre para as nossas vidas nessa noite. Basta a gente ter fé, uma fé inabalável, porque o Senhor, ele se agrada daquele que tem fé, e fé com abundância. E eu fiquei meditando, igreja. Quantos estão ao nosso derredor precisando ouvir a palavra de Cristo? Precisando que a gente traga essa pessoa até a casa do Senhor? Aqueles 4 homens levou aquele homem até Jesus para receber o milagre. Eu venho perguntar para cada um de nós. A gente tem trazido pessoas para receber o milagre do Senhor na casa dele? A gente tem trazido pessoas para receber o milagre da virtude do Senhor? Porque aqui como esses homens, eles confiaram no Senhor, eles creram no milagre, ele levou aquele paralítico até Jesus para receber o milagre, e o milagre foi derramado ali naquela tarde, naquela noite, e o nome do Senhor foi glorificado. Eu venho falar nessa noite para as nossas vidas, o teu milagre é estar aqui nessa noite. Se você crê, você tem fé, você vai sair daqui transbordado, curado pelo poder do nome do Senhor. Porque aquele que tem fé agrada ao Senhor. E eu fiquei glorificando ao Senhor, e nessa tarde eu fiquei tremendo no meu quarto. Fiquei ali, Senhor, é uma responsabilidade muito grande, Senhor, de levar a tua palavra, mas eis-me aqui para fazer conforme o Senhor quer. Eis-me aqui, Senhor, para fazer conforme a tua direção. E o Senhor, ele falou: oculto o meu escondido no meu coração, igreja. Assim como aqueles homens, ele foi até Jesus buscar o milagre. Que a gente venha até Jesus buscar o nosso milagre. Que a gente venha até Jesus buscar a nossa cura física e espiritual. Porque todos os dias nós necessitamos da cura espiritual, igreja. Porque para estar de pé, o nosso Deus, ele tem que nos fortalecer. Para estar aqui na casa do Pai Celestial, o Senhor, ele tem que nos dar a graça e a misericórdia dele. Louvado seja o nome do Senhor. E assim, o povo ficou maravilhado, porque a obra do Senhor foi grande ali sobre aquele lugar. O nome do Senhor foi glorificado sobre aquele lugar, porque aqueles homens teve uma fé tão grande, igreja. Imagine,
descer do telhado uma cama, com o homem deitado, até Jesus no meio daquela multidão. Imagine pelos teus olhos espiritual, igreja, como aqueles homens, eles romperam tudo, porque não foi fácil chegar até Jesus. Não foi fácil. Não foi fácil, igreja, mas eles não olhou para a dificuldade. Ele só teve foco no Senhor, porque ele sabia que o milagre daquele homem estava ali naquela casa, e o milagre foi alcançado. Louvado seja o nome do Senhor. E assim eu fiquei meditando, eu fiquei ali olhando, eu fiquei ali sonhando, porque muitas vezes eu leio a palavra e parece que eu estou num sonho na palavra. Fico vivendo a palavra. E eu fiquei ali meditando, digo, Senhor, como aqueles homens teve uma fé tão grande. Como aqueles homens têm uma fé tão grande, Senhor, porque eles entraram naquela casa pelo telhado. E quando ele chegou ao Senhor, o Senhor se agradou. Por quê? Porque da fé deles. O Senhor se agradou porque da fé. Porque o Senhor viu que eles venceram todos os obstáculos para chegar até Jesus. Quantos obstáculos que a gente tem vencido para chegar até Jesus? Será que a gente tem deixado a tribulação, a angústia, a tristeza, as coisas deste mundo tentados nos parar para não chegar a Jesus, ou a gente tem vencido os obstáculos da vida? Porque muitas vezes, irmãos, a gente coloca obstáculo para chegar até Jesus. Muitas vezes uma enfermidade, a gente fala, eu não vou na casa do Senhor hoje, não, porque eu estou enfermo, eu estou assim. Mas é aí que o Senhor, Ele quer ver os verdadeiros adoradores que buscam o Pai em espírito e em verdade. Porque se a gente ficar em casa, a gente não recebemos o nosso milagre. Mas quando a gente vem arrastado para a casa do Pai, o Pai, Ele se agrada e libera um milagre sobre a nossa vida. E assim eu fiquei maravilhada. Porque a gente, quando a gente trabalha, a gente pode estar enferma, a gente pode estar cansada, a gente pode estar tudo. Nós vamos para o nosso trabalho. E por que para a casa do Pai a gente não viemos? Para adorar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E aqui o Senhor, Ele nos dá uma lição para nós. Porque o Senhor, Ele ficou maravilhado quando Ele viu aquele homem diante dele. O Senhor, Ele viu a fé daquele homem. Como é que está a nossa fé? Como é que está a nossa fé diante da tribulação? Diante da perseguição? Como é que está a nossa fé? Será que a gente tem deixado a nossa fé de lado? Será que a gente tem deixado a angústia, a tribulação tomar conta de nós? Ou a gente tem descido na casa do oleiro? Ou a gente tem descido buscar a presença do Senhor? Você tem deixado a angústia tomar conta do teu coração? Você tem deixado a luta tomar conta da tua vida? Ou você tem deixado tudo no pé da cruz e buscado ao Senhor, porque Ele é o que resolve os seus problemas? É Ele que entra na causa daquilo que tu tem te apresentado. Porque o nosso Deus, Ele vai além da medicina. Para aquele paralítico, o homem não tinha cura. Mas ele confiou no Senhor, ele sabia que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele tinha um grande milagre para a vida dele. O Senhor, Ele tem um grande milagre para a tua vida aqui nessa noite. Você crê, igreja? Toma posse da tua vitória, porque aquele que crê, aquele que tem fé, o Senhor, Ele libera a bênção, Ele libera o milagre. Se você crê nessa noite, você vai sair daqui nessa noite curada, transbordada pelo poder do Espírito Santo. Louvado seja o Senhor. E o Senhor, Ele falou, tenha fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque sem fé, igreja, é impossível agradar ao Senhor. Você pode faltar tudo, mas não falte a sua fé. Não falte a sua comunhão com o Senhor.
Não falta a sua intimidade com o Senhor. Eu não sei a luta que tu tem enfrentado, eu não sei os obstáculos que tu tem enfrentado, mas eu venho apresentar aqui Jesus Cristo Nazareno, que está na frente da tua luta, que está na frente do teu obstáculo, dizendo: filha, não tema, filho meu, não tema, filha minha, porque eu estou no controle da tua vida, eu estou no controle do teu barco. O vento não vai te parar, a tempestade não vai te parar, porque eu sou o teu Deus na tua vida. Louvado seja o Senhor. E assim eu fiquei maravilhado com o Senhor falando comigo através dessa palavra. E aquele homem, ele voltou para a casa dele são e curado. Você vai voltar nessa noite aqui são e curado para a tua casa, pelo nome do Senhor Jesus. Só apenas tenha fé e acredite no Senhor, porque o milagre vai ser alcançado sobre a tua vida e sobre a tua casa nessa noite. Louvado seja o Senhor. Aleluia. E Deus, ele é lindo, Deus, ele é cuidadoso. E Deus, ele zela pelos seus. Ontem eu estava ali na praça, ali vendo aquela ministração através daquele teatro. E eu comecei a chorar, igreja. Porque eu vendo aquilo tudo que estava acontecendo. Eu vim descendo para casa e conversando com meu esposo, com meu sogro, meu filho. Digo, se as pessoas soubessem o significado de cada detalhe daquela personagem ali, ele sairia dali cristão. Porque Jesus, ele pagou um alto preço por nós. Jesus, ele sofreu ali por nós. E muitas pessoas estavam ali desapercebidas e eu comecei a chorar. Eu falei: Senhor, eu não sou merecedora não, Pai. Eu não sou merecedora não, Pai, porque sou miserável, sou pecadora, mas o Senhor deu o seu único filho para pagar um alto preço por nós. E eu saí dali junto com meu filho também começou a chorar. Ele falou: mãe, Jesus sofreu demais, mãe, por nós. Eu falei: sim, filho. E se as pessoas soubessem o significado, cada um que estava ali, sairia dali com vestido, glorificando o nome do Senhor, porque o Senhor, ele pagou um alto preço por mim, por você, igreja. Então temos que glorificar e exaltar o santo nome do Senhor. Eu cheguei em casa, eu falei assim: Senhor, me perdoe, Pai, por tudo. Cheguei em casa: Senhor, me perdoe por não estar exercendo o ministério que o Senhor colocou na minha vida. Porque Jesus, ele veio para essa terra, igreja, para nos ensinar a pregar o evangelho dele. Nos ensinar a ganhar as almas que estão perdidas. E o que é que a gente tem feito para o reino de Deus? Muitas vezes a gente tem incomodado, tem ficado em casa, não tem feito o ID do Senhor. Como assim? O Senhor, ele falou para Pedro: Pedro, eu vou para o Pai, apacenta as minhas ovelhas. Será que a gente tem apacentado as ovelhas do Senhor? Ou a gente tem ficado calado, com a nossa boca calada, e não tem feito o ID do Senhor? E eu cheguei em casa, eu pedi perdão para Deus. Porque Deus, ele tem um chamado na nossa vida. Será que a gente tem exercido o nosso chamado? Ou a gente tem sido ovelha gorda, só pensando em nós mesmos e deixando o próximo caído? E eu fiquei meditando. No dia que o diácono Augusto, ele meditou, falou a palavra do Senhor sobre aqui a parábola. Louvado seja o nome do Senhor. A parábola da videira. Aquele que estiver ligado no Senhor, ele vai dar fruto, e fruto com abundância. Será que a gente está ligado no Senhor? Será que a gente está ligado na videira verdadeira? Porque aquele que não estiver ligado na videira verdadeira é cortado e lançado no fogo. Mas aquele que estiver ligado na videira verdadeira, ela vai dar fruto, e fruto com abundância e por excelência. E eu comecei a meditar na minha vida, eu comecei a olhar para dentro de mim. E eu falei: Senhor, me perdoe por não estar exercendo o ministério que o Senhor, ele me chamou.
porque assim como o Senhor ele chamou Jeremias, assim como o Senhor chamou Isaías, assim como o Senhor chamou Davi, assim como o Senhor chamou muitos profetas, o Senhor ele te chamou para exercer o ministério sobre essa terra. Então vamos exercer o ministério que o Senhor ele nos chamou para fazer. Porque o tempo está se esgotando, igreja. E quantas almas está perdendo aí fora por não ouvir a palavra de Deus. Muitas vezes a gente tem só olhado para nós mesmos e deixado o nosso próximo de lado caído. Vamos ajudar aquele que está caído, porque a palavra do Senhor fala, temos que andar a dois, porque o que cair levanta o que está de pé. Assim como esse paralítico, ele teve amigos para levar até Jesus. Vamos oferecer, mostrar Jesus para as pessoas aí fora, para que as pessoas venham ouvir e confiar no Senhor, buscar o verdadeiro Deus, o único, suficiente Salvador, para entrar no reino do céu. Porque para entrar no reino do céu, temos que estar com as nossas vestes limpa como a neve, porque a porta é estreita, o pecado ele não entra, mas sim a salvação é garantida para aqueles que confiar no Senhor e ser fiel até o fim. Amém, amada igreja? Vamos ter fé. A palavra de hoje é fé. Vamos vencer os obstáculos. Vamos vencer as muralhas. Vamos vencer a multidão. Vamos vencer a luta. Vamos vencer as perseguições. Porque na vida do cristão tem perseguição. Mas não vamos olhar para a perseguição, mas sim olhar para o alvo que é Jesus. Porque Jesus, ele tem a salvação garantida para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe cada um de vocês, amada igreja.